para passar um bocado da nossa tarde convosco. Espero que estejam bem dispostos e que estejam aí desse lado preparados para coscovilhar um bocadinho hoje sobre a nossa vida mais privada. Fábio, tudo bem? Bem disposto? Boa tarde. Olá, sim, tudo bem, Lídia, e contigo? Está tudo Também, bem? também tudo bem. Como podem ver, diz-me. Eu confesso que hoje senti-me um verdadeiro Masterchef. Eu, por norma, já costumo cozinhar. Agora, fazer estes pratos assim todos bonitinhos foi fixe, foi muito fixe. Foi só parte do empratamento que foi engraçado. Exatamente, tens outro cuidado agora que vais mostrar aquilo que comes, que não há Sim, por norma é tudo tipo, bora. como eu te percebo. Mas é um desafio também para nós e eu muito sinceramente hoje senti-me e estou-me a sentir desafiada ao abrirmos um bocadinho o leque e mostrarmos aquilo que é a nossa vida, que é o nosso dia, não é? Porque é um bocadinho isso que vamos fazer aqui hoje. Embora hoje em dia nas redes sociais, tanto eu como tu, partilhemos várias coisas e acabamos até por ir mostrando familiares, a nossa casa, algumas das nossas rotinas, mas não é a mesma coisa, não é? Do que estar aqui a expor o nosso dia alimentar é uma grande responsabilidade. Concordas, Fábio? Sim, claro que sim. Na verdade, pronto, nós somos um exemplo e nada mais do que ser exemplo é fazer aquilo que nós fazemos normalmente no nosso dia a dia, só que hoje vamos partilhar. Exatamente. Sim, na verdade, aquilo que, e eu tendo em conta, ainda não vi o que é que o Fábio tem para nos mostrar hoje, o que é que comeu ou vai comer, mas realmente acho que. Boa tarde, estou a ver que estão aqui a entrar, pratos bonitos, ainda não viram, nós vamos mostrar. Bem-vindos, boa tarde, estou a ver agora pessoas a entrar. Pronto, estava eu aqui a dizer que eu ainda não vi o que é que o Fábio tem ali daquele lado, vou estar também aqui a ver a primeira vez convosco, mas realmente daquilo que eu conheço do Fábio, nós passamos algum tempo juntos, até porque temos projetos em comum e temos de trabalhar em conjunto nesses projetos. Realmente aquilo que eu conheço do Fábio é que ele tem normalmente uma rotina e uma disciplina alimentar que é invejável. Eu própria, que sou nutricionista e tenho alguns cuidados, se calhar não tenho uma rotina tão disciplinada como a do Fábio, que é realmente incrível e por isso é que atinge os resultados que atinge e atingiu os objetivos que atingiu durante estes anos. Fábio, queres aproveitar e falar um bocadinho sobre a tua história? Já que estamos a falar sobre isto aqui. Sim, claro que sim. Olha, eu posso dizer-vos, eu comecei a treinar há sensivelmente 10 anos, portanto eu já tenho vindo a falar mais ou menos do tempo que treino e atualmente faz em setembro deste ano 10 anos que eu treino. Pronto. 10 anos de treino significa 10 anos de treinar, na minha experiência, ok? Entre 5 a 6 vezes por semana. Inicialmente, quando eu comecei a treinar, e o meu objetivo sempre foi este, eu era muito magro e sempre tive muita facilidade em perder peso. Um, e pronto, fui para o ginásio. Na altura eu jogava a bola, entretanto deixei de jogar a bola por motivos profissionais, entretanto comecei a trabalhar e tinha de escolher. Ou jogava a bola, e como também não queria ser nenhum jogador profissional, pronto, optei por então abdicar disso e começar então a trabalhar e depois não dava para conciliar os treinos com o horário de trabalho. Aquilo que aconteceu depois foi, eu fui para o ginásio, era muito magro e o meu objetivo era aumentar massa muscular. Portanto, queria ganhar corpo porque era muito magrinho. E pronto, e esteticamente não me sentia bem comigo próprio e a verdade é essa, que eu era muito magro e não me sentia bem. Então decidi ir para o ginásio e mudar isso. Inicialmente comecei a treinar 3 vezes por semana, tal como a maioria de vocês provavelmente está a fazer, 3 vezes por semana, e passado um mês eu senti a necessidade de aumentar esse número de vezes. Ou seja, eu treino em vez de 3, passei a ir 4 vezes, e depois passei a ir 5, e passado 6 meses comecei a ir 6 vezes ao ginásio, ou seja, de segunda até sábado. Ia sempre ao ginásio todos os dias, dividia os grupos musculares, entretanto depois também fui aprendendo como é que se fazia. Eu nessa altura ainda não era profissional da área, ainda só tinha o gosto por desporto e tudo começou dessa forma. Então era aumentar a massa muscular. Os primeiros meses de ginásio eu não tinha uma alimentação cuidada, ou seja, eu fazia treino, eu treinava no ginásio, mas eu comia exatamente como antes. O meu pequeno almoço era torradas com café com leite, por exemplo, não comia meio da manhã, almoçava
Na altura eu morava com os meus avós. Então a minha avó fazia, às vezes, bifes com batatas fritas, arroz e com mais 2 peças de fruta a seguir, que eu já falei no live anterior. E pronto, e era tudo nesta base, ou seja, comia a comida tradicional, bacalhau com natas, comia 3 vezes por dia, mais ou menos, não tinha uma alimentação regrada. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que no espaço de... E dessa maneira, na altura, no ginásio, explicaram-me, olha, tu para teres bons resultados tens que mudar a tua alimentação, para teres nutrientes, que é para o teu músculo crescer. E eu disse, ok, então o que é que eu preciso de fazer? Comer saudável, tinha que comer arroz e frango. Malta, vou-vos dizer, se isto fosse há 8 anos atrás, chegava, aquilo que eu tinha para vos apresentar era arroz com frango de manhã à noite, tá? E isso também não é, Lídia, e aqui tu podes-me dizer isso também não é suposto, pois não? Não, Fábio, claro que a alimentação tem de ser Lídia? ajustada consoante o objetivo. Sim, consegues-me ouvir? Estás-me a ouvir, Fábio? Sim, Ok, hoje porque eu bem. estava a ouvir alguns cortes. Pronto, a alimentação realmente, Fábio, deve ser ajustada ao objetivo. Aquilo que é considerado válido para perda de peso não é considerado válido para, por exemplo, ganho de peso ou ganho de massa muscular ou manutenção do peso. Há aqui sempre que ajustar as coisas ao objetivo. Há necessidade de ajustar a alimentação e os hábitos consoante o objetivo que a pessoa pretende. No teu caso, Fábio, eu vi já fotografias tuas, realmente o Fábio era, desculpa a expressão, pele e osso, era mesmo muito magrinho e tu és alto, portanto acabava por ser, se calhar, uma imagem com a qual ele não se identificava, não é? E realmente, se calhar, as miúdas não achavam muita piada naquela altura, entretanto, desenhou um objetivo, sem se preocupar muito com o tempo que tinha para o atingir, daquilo que eu conheço da tua história, e realmente foi trabalhando no dia a dia para atingir esse objetivo. A alimentação, lá está, embora o frango e o arroz sejam alimentos saudáveis, se calhar poderia ter sido ajustado de outra forma com os conhecimentos que há hoje, mas pronto, isto foi há alguns anos atrás e a nutrição também não estava desenvolvida da forma que está hoje. Mas realmente, Fábio, acho que o teu testemunho em relação a esta transformação física é muito interessante, porque mostra aqui realmente um foco, uma disciplina, uma garra, uma capacidade de trabalhar por um objetivo que muitas vezes falta a quem está do outro lado e que tem outro objetivo, que neste caso seria se calhar a perda de peso. Portanto, acho que é um exemplo de motivação também para quem está do outro lado. Mas lá está, a alimentação deve ser avaliada consoante o objetivo que a pessoa pretende atingir. E no teu caso, na altura, fizeste o melhor que podias, consoante os conhecimentos que havia. Fábio, só para esclarecer quem está do outro lado, há necessidade para criar um corpo de sonho escultural, para crescer a nível de massa muscular, como aconteceu contigo, de utilizar, por exemplo, os esteroides anabolizantes? Não, nada disso. Isso é um engano. Sabia que não estava a responder essa pergunta, mas achei que seria importante esclarecer isto para quem está do outro lado, uma vez que estamos a falar da nossa alimentação e dos nossos objetivos. Sim, olha, e eu vou-te ser muito sincero, eu convivo com isso, tá? E quando eu comecei, eu ia avançar, e depois quando eu realmente mudei a minha alimentação, ok, e comecei a fazê-lo dessa forma, os meus ganhos foram, tipo, astronómicos, ok? Eu posso-vos dizer, eu no espaço de 3 anos, e aqui estamos a falar em anos, malta, eu nunca trabalhei para meses, ok? Eu nunca trabalhei, tipo, agora vou-me preparar 3 meses para o verão e depois não quero saber, tá? Eu sempre trabalhei, eu queria fazer isto num estilo de vida, ser saudável e ter um corpo trabalhado é uma coisa que eu gosto e é desta maneira que eu quero viver o máximo de anos possível, tá? Não era tipo, agora vou trabalhar para o verão, agora já não vou, agora ganho peso, agora perco peso, não é? Porque isso também não é saudável, também. A Lídia já vos pode explicar melhor essa parte, mas as oscilações entre ganho e perda de peso, para o nosso corpo isso não é saudável. A Lídia já vos explica melhor. Então, depois eu tive ganhos astronómicos. E imaginem, eu no espaço de 1 ano, com alimentação, ok? E treino, eu ganhei cerca de 10 quilos, tá? E 10 quilos de massa muscular, eu vestia um M, tá? E passei praticamente a usar um XL, pronto. Só para vocês terem mais ou menos uma comparação. Ou seja, eu no espaço de 1 ano desenvolvi muito quando comecei a comer de forma sustentável para os meus músculos e para recuperar e para ter os ganhos
que era suposto ter. Então aí sim, Lídia, veio essa pergunta que foi, e no mundo do ginásio é muito comum, o que é que tu estás a tomar, tu já tomaste isto, e tu já tomaste aquilo, e tu já tomaste o outro. Não é necessário, está bem? Se vocês forem regrados, e a minha era sempre assim, tá? Os meus dias eram sempre assim. Eu trabalhava, normalmente das 10 às 19, era este o meu horário, 10, 19, está bem? Eu às 10 da manhã estava a comer o meu tal arroz com frango, ou arroz com ovos, ou arroz com atum, e as pessoas estavam no café da manhã, e muitas vezes chegavam ao pé de mim e questionavam-me, tipo, porque é que tu estás a fazer isso? Tá? Porque as pessoas estavam a comer o pequeno almoço normal, e eu nessa altura trabalhava num call center. Imaginem na pausa da manhã eu estar a comer arroz com qualquer coisa e as pessoas estarem tipo a comer pão normal, né? Tipo torradas ou pão com fiambre, aquela alimentação mais comum que vocês sabem, que normalmente quem não treina ou quem não tem uma rotina saudável não leva coisas desta maneira. E sim, também gozaram comigo, é normal. Pronto, faz parte. E nem por aí, eu não queria saber, porque na altura eu estava focado em mim e na verdade, se vocês, e eu já vos disse isto algumas vezes, que é vocês têm de se preocupar com vocês, está bem? Ninguém vai ter os resultados por vocês, ninguém vai calçar os vossos sapatos e vai andar por vocês até onde vocês querem chegar. Portanto, opiniões são só isso mesmo, valem o que valem. Opiniões não passam de opiniões, portanto, nós nunca fazemos nada com isso. Se nós temos uma meta, se nós temos um objetivo, se nós sabemos o nosso caminho, sabemos o que é que temos de fazer para lá chegar, só dependem de vocês mesmos. E pronto, para chegar à conclusão que esteroides anabolizantes não é necessário, está bem? Isso não é saudável. Isso é um atalho, e eu não estou a dizer que quem toma não tem que continuar a esforçar-se para ter resultados, ok? Mas isso é um atalho que muita gente faz correndo riscos, está bem? Porque quem o faz corre riscos, e eu não vou dar exemplos práticos do que já aconteceu aí, pronto, e que nós conhecemos, não vou dar exemplos práticos, mas são atalhos para atingir objetivos mais rápidos, ok? Da mesma maneira que vocês atingem rápido, também perdem rápido. Isto acontece sempre assim. Tudo aquilo que nós ganhamos rápido, perdemos rápido. Tá? Se vocês construírem uma perda de peso sustentada, vocês vão garantidamente conseguir manter durante mais tempo. E por isso é que nós também no Fit Gym temos a fase de manutenção 1 e 2, que é para depois vocês terem, Lídia, corrige-me se eu estiver errado, vocês poderem adicionar alimentos e não notarem que o peso vai oscilar, está bem? A questão é esta, ou seja, eu trabalhava das 10 às 7, das 10 às 19, e depois demorava cerca de meia hora a chegar ao ginásio e treinava 1 hora por dia, todos os dias. Pronto, no início 3 vezes, depois passou a 4 e depois passou a 6 vezes por semana, está bem? Então foi isto que eu fiz e é isto que eu continuo a fazer. Todos os dias praticamente eu treino, normalmente eu descanso ao domingo, faço as minhas alimentações e a minha rotina diária. Quando isto passar a fazer parte da vossa vida, o facto de vocês treinarem e comerem saudável, vocês já não vão pensar que têm que fazer. Vocês simplesmente vão e fazem. Porque já é um processo muito natural em vocês. Portanto, Lídia, acho que respondi à tua questão. Acho que também já estou a falar demais. Não, deixa de falar porque realmente acho que estás a passar uma excelente mensagem. Realmente eu acho que tu és e deves ser uma inspiração para quem tem um objetivo, por exemplo, de ganho de peso ou de ganho de massa muscular, um objetivo de crescer a nível de massa muscular e realmente és um exemplo porque conseguiste criar uma tal consistência e um tal rigor, uma tal disciplina na tua rotina que te levou a atingir esse objetivo sem ter de recorrer a substâncias que são altamente nocivas e que são o tal atalho, o caminho mais fácil, o mais rápido, e é que muitos jovens recorrem hoje em dia e com algumas consequências bastante graves, que alguns de nós conhecemos algumas dessas consequências até através da comunicação social, que houve um caso recente, há menos de um ano, associado a uma figura pública, e realmente não é preciso isto, é preciso haver a tal consistência. E é disto que tu falas quando dizes há pouco que quem quer perder peso tem que criar aqui um estilo de vida que se mantenha a longo prazo e não ver isto como um meio só para atingir um fim. Isto tem de haver uma tal consistência que leva que faça parte do nosso estilo de vida e é esta consistência que nos faz manter também a longo prazo os resultados de perda de peso, de ganho de peso, daquilo que for. Consoante o objetivo, o caminho é diferente, mas realmente há uma regra que se aplica a todos, que é disciplina e consistência, não é? E nós já falámos disso até em lives anteriores. Eu acho que és um grande exemplo nesse sentido. Tu não quiseres atingir um corpo de sonho em meio ano para ir para a praia e mostrar os abdominais.
Tu trabalhaste muitos anos para conseguir aquilo que tens agora e trabalhaste da forma certa, com treino, com rotina alimentar, com uma alimentação adequada ao objetivo, ainda que não seja uma alimentação mais saudável durante um certo período. Isto porque há um excesso calórico sempre, mas isso, se o teu objetivo é realmente ganhar massa, tem de haver um excedente calórico para que o corpo tenha nutrientes para criar essa massa. Portanto, não é tudo errado para um objetivo. O mesmo acontece com atletas. A alimentação de um atleta, muitas vezes, tem de ir por um caminho que é considerado menos saudável, porque nós temos de garantir que há um aporte calórico que suporta o esforço. Por exemplo, estou aqui a falar dos fisioculturistas, de atletas em que, além de terem um grande desgaste no treino, têm também de manter um peso considerável. E, portanto, nesses casos, muitas vezes as opções alimentares não são as mais saudáveis, mas são aquelas que se conseguem para atingir um objetivo. Ok? Portanto, aqui é ajustar a alimentação ao objetivo. Mas tu fizeste de uma forma super adequada, tu és um jovem saudável e hoje em dia tens uma alimentação cuidada, portanto, sem grandes excessos. Aliás, o Fábio deve ser a pessoa mais difícil de desencaminhar que eu conheço. Quando tem de ser, tem de ser. Imaginem, eu tenho a minha rotina e eu sei quando é que eu posso fazer, está bem? E eu não piso fora do risco. Pronto, basicamente é isto, é vocês só terem consciência. Há pequenas coisas que nós nos repetimos, eu e a Lídia, consistência, rigor, consciência. Isto são crenças, posso chamá-las dessa maneira, são crenças que vos fazem realmente estar um passo à frente, tá? E de certa forma não se sentirem tentados, porque tentação existe em todo o lado, tá? Basta saírem à rua e vocês têm tentação de se estragar, ou porque não prepararam a comida para levar, ou porque às vezes não dá jeito e é mais fácil comer qualquer coisa no café. E isso foi uma coisa que eu deixei de fazer. Houve muitas coisas, e eu vou-vos dizer, houve muitas coisas que eu deixei de fazer e viver por causa disto. Eu não estou a dizer que foi mal, ok? Porque hoje em dia eu penso, e foram coisas que se eu tivesse continuado a fazer, não me iam levar a lado nenhum. Tá? Ou seja, atenção, tudo com equilíbrio. Eu também não sou extremista e não gosto do tipo ou é tudo ou é nada, tá bem? Eu gosto que haja um equilíbrio. Mas, por exemplo, uma coisa que eu deixei de fazer foi ir ao café. Gente, se vocês forem a um café, e a Lídia ajuda-me, por favor, porque eu sempre que eu vou a um café, eu só consigo mesmo beber café. Porque não há mais nada que eu possa. Se eu tiver durante a semana normal, ok? Durante o dia, quando eu tenho que manter a minha alimentação equilibrada e saudável, se eu for a um café com alguém, eu só posso mesmo beber café, porque não há mais nada ali dentro, ou beber um chá, pronto. Porque a nível de comer, é raro o café ou pastelaria que tenha alguma coisa que se possa comer. Pronto, e só para vos pôr a par de uma coisa, eu quando comecei a treinar tinha 70 quilos, já estive nos 90, ou seja, e era esse o meu objetivo. Na altura foi a meta que eu pus, um bocadinho às cegas. Foi do tipo, ok, eu acho que eu tenho 1,86 m, se eu tiver 90 kg de massa muscular vou estar bem. Pronto, depois à medida que, é mais ou menos como vocês, que é do tipo, vocês têm, imaginem, pesam 80 e o vosso peso é, eu quero pesar, sei lá, 55. E depois vocês chegam à conclusão, quando começam o caminho e o processo, que às vezes estão nos 60 e dizem, ok, está bom aqui, eu não preciso perder mais. Verdade, Lídia, isto às vezes acontece. Sim, completamente. Os objetivos devem ser traçados numa fase inicial, até por uma motivação, não é? Para servir como, lá está, nós temos de ter uma meta quando começamos uma corrida, uma maratona, para saber que vamos chegar a algum ponto. Mas depois estes objetivos têm de ser flexíveis, porque para alguém que tem 80 quilos, e pegando no teu exemplo, para alguém que tem 80 quilos, ver-se com 50 e poucos quilos, se calhar a pessoa nem se reconhece e acaba por não se identificar com o próprio corpo. E muitas vezes o ficar pelos 60, 60 e poucos, se calhar é um objetivo mais realista, que a pessoa consegue manter mais facilmente a longo prazo e que é mais confortável esteticamente para essa pessoa. Portanto, eu acho que os objetivos devem ser traçados sim e devem ser ambiciosos, mas também devem ser ajustados consoante a realidade e a forma como a pessoa se sente com o próprio corpo. Acho que isso é muito importante ter essa consciência. Sim, isto tudo para chegar à conclusão que, e era isto que eu vos queria dizer, vocês não se esqueçam que quem treina ganha massa muscular e que o músculo pesa mais do que a massa gorda, ok? Portanto, não meçam, por favor, não meçam os vossos resultados pela balança, porque isso às vezes vai induzir em erro, tá? Quem treina não pode ver resultados pela balança, ou só pela balança, tá? Se têm outras maneiras de o fazer, a doutora Lídia pode também mencionar aqui alguns exemplos. Nós também temos no Fit Gym maneiras diferentes de vocês verem o que vocês estão a conseguir e vocês próprios sentem o que é que está a acontecer. Então, pronto, neste momento eu sinto-me bem, só para chegar aqui à conclusão que eu sinto-me bem
com 87, 88, tá? Se eu tiver com 91, já me sinto um bocadinho mais pesado, ou seja, depois o meu desempenho a nível de treino já não é tão bom, ou seja, sinto um bocado pesado mais, apesar de ser massa muscular e mais preso, a nível de mobilidade não tenho tanta. Portanto, eu sinto-me bem nos 87, 88 quilos e é aqui o meu patamar. Lídia, pronto, basicamente a minha história foi esta. Imenso a te ouvir. Acho que passaste uma excelente mensagem por outro lado. Acredito que a maioria das pessoas, Fábio, não sabiam a tua história, não sabiam o trabalho que tiveste para chegar àquilo que apresentas hoje e acho que foi muito importante e neste contexto fez muito sentido partilhar aqui um bocadinho da tua história. Obrigado, Lídia. Pronto, eu não tenho uma história tão motivante quanto a do Fábio, não é? Eu sempre fui, felizmente, uma criança com um peso normal, uma adolescente e uma adulta com um peso normal. Claro que houve fases com algumas oscilações, também associadas a mudanças no estilo de vida, porque não fui nutricionista a vida toda e realmente houve aqui alguns desafios que tive de ir ultrapassando, até por uma questão de saúde, por não me sentir bem depois com algumas situações, mas nunca tive de trabalhar para um determinado objetivo. O que é que eu senti? Acho que também há muitas mulheres que se vão identificar com isto. O que eu senti é que a partir dos 25 anos, mais ou menos, temos uma facilidade muito maior em ganhar massa gorda. E para alguém que se viu sempre com um corpo seco, cria-nos aqui, mesmo a nível psicológico, algumas dificuldades. E o estar a partir de uma determinada idade, e nós com 20 e poucos anos somos jovens, não é? E continuamos a ser jovens hoje em dia, mas realmente ali a partir dos 25 anos sentimos que o nosso metabolismo muda, ou começa a mudar, e há mais dificuldade em manter um corpo seco, magro, há mais dificuldade, maior facilidade em ganhar massa gorda, e tudo isso nos traz aqui, para quem não sabe lidar com isto, traz aqui algumas consequências. Ou seja, eu percebi a determinada altura que também tinha de melhorar e de limar algumas arestas. Felizmente sou nutricionista, tenho os conhecimentos para o fazer sozinha e fui trabalhando numa nova rotina alimentar que me permitiu chegar àquilo que para mim hoje é o normal. Há determinadas coisas que eu não como porque não, porque simplesmente nem sequer me apetecem, nem me sabem bem, nem tolero. Eu acho que a grande vantagem quando nós nos propomos a mudar algumas coisas na nossa alimentação, a grande vantagem que tem uma boa reeducação alimentar é o facto de estarmos mais atentos ao nosso corpo. E nós sabemos quando um alimento não nos cai bem, quando um alimento não nos faz bem, nós sentimos isso. E esta sensibilidade desenvolve-se com a tal rotina alimentar, com a tal reeducação alimentar. Portanto, há coisas hoje em dia que eu simplesmente não como porque não me satisfazem, não me dão qualquer gozo, e além disso sei que me fazem mal e depois a nível de digestão as coisas também se complicam. Então acho que é um bocadinho já intuitiva a minha alimentação neste momento. E estou a falar, a dar o meu testemunho, não enquanto nutricionista, ok? Estou a dar o meu testemunho real, da mesma forma que o Fábio fez aqui, sem filtros. Realmente, pronto, foi este o grande motivo que me levou a ter muitos cuidados alimentares, teve a ver com esta fase em que o nosso metabolismo começa a ficar mais lento, em que percebemos que temos mais facilidade em ganhar peso, em acumular massa gorda, em aparecer a tal celulite, que nas mulheres é muito frequente e é muito desagradável, para quem está habituado a não ter, acaba por se sentir aqui incomodada com estas mudanças. Hoje em dia, não me posso queixar absolutamente de nada, estou perfeitamente satisfeita com a imagem que tenho, não tenho como objetivo nem ganhar nem perder peso, tento manter uma rotina de treino também regular, porque ajuda a que não haja o aparecimento da flacidez, que é bastante comum e que a partir dos 30 se manifesta drasticamente, e o manter uma boa massa magra, o manter a massa muscular ativa, ajuda-nos realmente a que tenhamos um corpo mais tonificado e acabamos por estar mais satisfeitos com a própria imagem. Portanto, tudo isto são cuidados que fazem parte da minha rotina habitual. Eu acordo normalmente muito cedo, tenho uma boa rotina de sono também, deito-me muito cedo, acordo muito cedo, durmo lindamente, eu sei que é uma vantagem hoje em dia. Perdão, e depois realmente tento fazer um treino 2, 3 vezes por semana, consoante consigo, mas, para quem não sabe, passo também a deixar aqui esta informação, nos dias que não treino, eu tenho sempre alguma atividade física, por muito que o meu trabalho seja sentada, acabo por fazer bastantes caminhadas. Eu tenho 2 cães que passeio e que tenho uma rotina e uma disciplina no cuidado aos cães que realmente me leva a que tenha de os passear. Faço sempre 2 passeios longos por dia e um mais curto. No mínimo é isto que
faço com eles. E, portanto, 2 desses passeios faço realmente alguns quilómetros. E isto diariamente. Além disso, há 2, 3 vezes por semana em que ainda faço um treino semelhante ao treino do Fit Gym, um treino de manutenção, para manter a barriga lisa, para manter realmente tudo no sítio que nós tanto apreciamos. Pronto, a nível alimentar, a minha alimentação é bastante clean, não tenho grandes restrições a nível calórico, porque não preciso por enquanto, não tenho um objetivo de perda de peso para atingir, e com o desgaste que tenho a nível de exercício, também não sinto essa necessidade, mas é uma alimentação clean no sentido em que não utilizo muitos alimentos processados. Pronto, tudo aquilo que eu defendo é também um pouco o meu estilo de vida. Claro que se houver um dia ou outro em que tenha de haver uma extravagância, ou porque é uma festa, ou porque não tenho opção, ou porque vou jantar a um restaurante com amigos que não tenho grandes opções, também não é por aí. Lá está, e eu também sou apologista de que as festas são para ser festejadas, desde que isso não prejudique os nossos objetivos e desde que não signifique repetir esses erros dia após dia. Dias não são dias e contra isso não tenho nada a apontar. Pronto, Fábio, da minha parte está tudo, acho eu. Vamos mostrar o nosso dia. Eu fiz, aliás, eu já almocei, portanto, fiz em excesso para poder mostrar aqui. Entretanto, adiantei o jantar, portanto, o que eu vou mostrar aqui é o meu dia de hoje. Como não tenho um objetivo para atingir, tem algumas variações. Eu posso falar delas também à medida que vou mostrando, mas isto foi aquilo que eu comi até agora e o que ainda vou comer, segundo aquilo que está planeado até à hora de me deitar. Mas acha que vai começar o Fábio, já começou ele a falar sobre... Ok, posso falar. Malta, não se esqueçam de uma coisa, está bem? Para quem entrou agora ou para quem ainda não está bem dentro daquilo que está a acontecer, eu e a Lídia tivemos a contar um bocadinho da nossa história e vamos partilhar com vocês o nosso dia alimentar, tá? Vamos dar um exemplo de como é que é o nosso dia alimentar. A minha alimentação, o meu objetivo é manter a minha massa muscular neste momento. O meu metabolismo, à conta de ter mais massa muscular, é maior, então eu também tenho que comer mais para conseguir garantir que não perco peso, está bem? Portanto, mas a Lídia já fala melhor sobre isso e já vai explicar, pronto, porque é que a minha refeição é assim ou porque é que tem mais arroz, vocês já vão perceber isso, está bem? Então, antes de passar para a alimentação, queria só aqui frisar uma coisa que eu acabei por não dizer. Passados 5 anos de treino, eu decidi que era isto que eu queria fazer da minha vida, ok? Tipo, ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos e decidi tirar então o meu curso de personal trainer e ingressar por isto a sério, ou seja, não deixei a parte dos call centers, né? E passei a fazer isto vida, ou seja, treinar e dar treinos e ajudar outras pessoas que querem também atingir os seus objetivos. Pronto, só para partilhar com vocês também. Abraçaste, portanto, isto para ti é realmente uma paixão e quem te conhece sabe disso e eu conheço-te há algum tempo e realmente o que tu fizeste foi transformar o teu estilo de vida na tua profissão e isso acho que é brutal. Os bons profissionais têm de ter uma paixão enorme por aquilo que fazem, porque só desta forma o desempenham bem, porque não o desempenham com interesses monetários só, desempenham por paixão aquilo que fazem, por paixão em ajudar os outros e acabam por se tornar excelentes profissionais por essa paixão que carregam por aquilo que fazem. Eu acho que também és um exemplo em relação a isso, porque pegaste naquilo que era a tua paixão, o teu estilo de vida e transformaste isso na tua profissão, ajudando outras pessoas a atingir os seus objetivos a nível físico, a nível de imagem corporal, do ponto de vista de saúde também, e fazes um excelente trabalho também nesse aspecto. Parabéns. Obrigado, Lídia. Igualmente. Obrigada. Vamos lá, queremos saber, estamos todos desejosos de saber o que vamos comer. Então, pronto, só para vos explicar mais ou menos o que é o meu pequeno almoço. Eu também faço papas de aveia, de vez em quando, está bem? Só que, entretanto, eu gosto mais de coisas frias do que coisas quentes. Então, eu opto agora por fazer em batido. Então, como é que eu faço isto? Eu faço 6 colheres de aveia, 6 colheres de sopa de aveia, misturo depois uma banana média, canela, leite e trituro tudo. E bebo na hora, está bem? Fica mais ou menos com este aspecto. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Dá para ver, Lídia? Dá para ver. Fica com um aspecto de batido mesmo, cremoso, pastoso. Sim. Pronto, basicamente é super simples, está bem? A única coisa que eu normalmente ponho nas papas de aveia, que não ponho aqui, é o limão. Pronto, por acaso nunca experimentei, se calhar, para a próxima vez experimentar. Dá um ar mais fresco.
é capaz de ser boa ideia. Agora que falamos nisto, pronto, isto é normalmente o meu pequeno almoço, está bem? Depois eu tenho 2 lanches, e normalmente aqui vai depender um bocadinho como é que eu estou a nível de tempo. Se tiver mais apertado de tempo, eu bebo um iogurte da Sekiri, que são do Lidl, ok? Pronto, são 330 ml e como 15 frutos secos. Acho que dá para ver. Este aqui é um mix, está bem? Tem avelãs, nozes, caju e castanha, não é castanha do Pará, é castanha, umas mais pequeninas. Lídia, tu deves saber. Estas castanhas é de castanha de qualquer coisa? São umas assim mais pequenininhas? Essas são aquelas que são bastante gordas a nível calórico, ou seja, a nível de composição nutricional. Sim, 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 são. Também. Os mixes de frutos, sim, é castanha do Pará, se não estou em Ah, erro. não é do Pará, é outra. Mas eu não me lembro do nome. Tenho ali no pacote, mas também agora não vou ver. Pronto, é um Ok, mix. frutos secos. Sim, um mix de frutos secos. Normalmente, se tiver mais apertado. Este tipo de castanhas é bastante calórico para quem quer fazer defesa, não é uma opção, ok? Nós estamos a mostrar consoante o objetivo do Fábio. Sim, para mim é excelente e mantém-me nutrido durante imenso tempo. Eu como isto e, portanto, o iogurte e os frutos secos e aguento-me muito bem até o almoço. Pronto, excluído. Um dos meus lanches é este e o meu batido da manhã também já está. Se tiver com mais tempo, então tenho aqui, faço 2 ovos, ok? O arroz, por causa da luz, não, acho que não está a dar para ver muito bem. Não, só vemos os ovos. Só vem os ovos. E, espera aí. Ok, dá para ver o arroz, espero que isto não caia. Sim, Pronto, sim. tem aqui umas ervas aromáticas em cima. Então faço um género de omelete com cebola, para não ser um sabor assim tão normal dos ovos, né? Então ponho uma cebola só para dar mais sabor e faço com arroz. Ou seja, os meus lanches normalmente são isto, ou da manhã ou da tarde. Eu tento priorizar o lanche da manhã, os frutos secos, com o iogurte, porque a Lídia também fala isto, frutos secos depois das 6 da tarde não é bom. Então, pronto, eu tento sempre priorizar os frutos secos e o iogurte no lanche da manhã e normalmente como os ovos com o arroz à tarde. Isto também é um bocado de estratégia porque eu à tarde, como é mais longo o meu dia, da tarde até ao final do dia, eu tenho mais fome. Então, como tenho mais fome, deixo este lanche mais consistente normalmente para a tarde, porque sei que também vou estar melhor durante mais tempo. Pronto, depois, normalmente o almoço, e eu tenho uma regra que é, normalmente ao almoço eu como carne e normalmente ao jantar eu como peixe. Só mesmo se não der, é que como carne ao almoço e carne ao jantar, tá? Mas tento sempre manter isto de carne ao almoço e ao jantar é sempre peixe, também para variar e porque vocês sabem a importância e os nutrientes que tem o peixe. Portanto, o meu almoço super simples, malta, vocês vão ver, eu não sou de muitas coisas, normalmente a minha alimentação é super simples, está bem? Eu normalmente, se vou comer um legume naquele dia, como sempre o mesmo legume, pronto, não sou uma pessoa que aqui perca muito tempo a nível de cozinha, sou sincero, mas o importante é que vocês façam e vejam a comida como um meio também para atingirem um fim, tá? Portanto, aqui eu tenho arroz, normalmente o meu almoço é arroz, eu só como 2 tipos de hidratos, ou arroz ou batata doce. A quinoa eu sei que posso, mas eu não sou muito apologista de quinoa, portanto eu tenho aqui novamente arroz, frango e brócolos, tá? Este normalmente é o meu almoço e também ponho sempre legumes. Normalmente é sempre um hidrato, tenho a proteína, neste caso o frango, e tenho os legumes que são os brócolos. E depois para jantar, poderia ter aqui peixe cozido, ou salmão, ou um peixe assado no forno, ou bacalhau, que eu também gosto muito. Por acaso acho que a Lídia também já me falou sobre isso, e por acaso é um peixe que eu gosto muito. Bacalhau. Portanto, para jantar, tenho aqui batata doce, brócolos também, como eu tinha dito, e atum, tá? Para hoje vai ser isto. Poderia ser outro peixe, mas não tenho o atum, que para mim também é ótimo. E há coisas que se eu mudasse aqui já não conseguia comer, porque anteriormente exagerei. Por exemplo, se não tivesse aqui estes brócolos, o arroz com o frango já não ia, porque já não dá, por causa do sabor já é complicado. E também da mesma maneira, arroz com atum
também já não ia, fico tipo os miúdos, com uma bola na boca durante imenso tempo e custa-me. Portanto, é bom, custa-me comer, porque foram muitos anos, tá? Portanto, tentem sempre incluir, e aqui já é a parte mais da Lídia, mas do meu parecer é tentem sempre incluir os legumes dentro daquilo que vocês podem e tentem variar os sabores para que seja mais fácil vocês manterem a vossa alimentação regrada durante mais tempo, de forma a não enjoar, porque foi, e aí é a experiência própria, eu acabei por enjoar algumas comidas que não consigo mais comer porque fico mesmo mal disposto. E pronto, Lídia, o meu dia é este. Esqueci-me aqui de uma coisa. Esqueci-me da minha ceia. Normalmente... Olá, podes dizer. Normalmente à ceia, já nem me lembrava. Normalmente na minha ceia eu bebo um chá, normalmente sempre calmante, ou tília ou camomila, eu gosto. Ajuda-me também no processo depois de sono, porque os meus dias são bastante agitados, então, pronto, às vezes é bom para me acalmar um bocadinho. Bebo um chazinho de camomila ou tília e um quadrado de chocolate negro. Lídia, posso? Podes. Ok, Podes. Eu pensava mesmo que tu me ias dar na cabeça. Não, ok, top. Então pronto, assim fico mais descansado. É o meu momento, digamos assim, é o meu mimo, porque nós ao final do dia acabamos por relaxar, acabamos por tirar aquele stress de cima e depois também nasce aquela vontade de comer alguma coisa mais doce ou de compensação por estarmos mais cansados ou assim. Portanto, pronto, olha, é um truque e tem resultado, pelo menos até à data tem resultado. Ótimo, Fábio. Muito obrigada pela tua partilha. Para quem chegou mais tarde e não percebeu ainda o conceito, vou só aqui reforçar antes de mostrar o meu dia. Portanto, nós estamos aqui hoje para mostrar o nosso dia alimentar. O nosso objetivo não é perder peso. Nós vamos passar já uma mensagem no final, mas o nosso objetivo não é perder peso. Nós somos para muitos de vocês uma referência. Para quem segue os nossos programas de emagrecimento, somos claramente uma referência na perda de peso, mas realmente a nossa alimentação, e nós olhando ali para a alimentação do Fábio percebemos isso, a nível de alimentos permitidos, não difere muito daquilo que nós temos nos nossos programas de emagrecimento. Simplesmente está em quantidades e distribuído de uma forma diferente, porque o objetivo dele também é diferente. O objetivo do Fábio é manter uma boa massa muscular, e o Fábio, como já disse anteriormente, se puderem depois ver o live desde o início, seria interessante. Como já disse anteriormente, ele era muito magro e teve de trabalhar muito para conseguir o corpo que tem hoje. E precisa, a nível calórico, um aporte que permita manter esta massa que ele tem, esta massa muscular, de outra forma entra num processo de queda, perda de peso novamente. E, portanto, tem quantidades a nível de hidratos de carbono e de alguns alimentos que são superiores àquilo que nós aplicamos para a perda de peso, porque o objetivo dele é ganhar peso, o dos nossos seguidores será perder peso, ok? Portanto, a ideia aqui é mostrar realmente, e já vou falar mais disso no final, que como vocês viram, a alimentação do Fábio é baseada em alimentos saudáveis. São alimentos que nós temos permitidos nos programas de emagrecimento, simplesmente têm o dia estruturado de uma outra forma, ok? Portanto, realmente, a alimentação saudável pode ser adaptada a vários objetivos, sem recorrer a alimentos altamente processados, sem recorrer a alimentos que substituam refeições, nós conseguimos aqui facilmente adaptar a vários objetivos a alimentação saudável, que é aquilo que nós praticamos nos programas de emagrecimento, ok? E, mais uma vez, reforço a ideia da importância de fazer uma reeducação alimentar e da importância que isso tem na manutenção do estado de saúde, dos resultados a longo prazo. Pronto, era esta a mensagem que eu tinha para passar no final, mas agora, se calhar, voltamos a repetir no final, que é para isto ficar bem intrínseco em quem está do outro lado. Bem, agora, o maior desafio da minha vida até hoje vai ser mostrar o meu dia alimentar em direto para tanta gente, ainda por cima. Pronto, o meu dia alimentar, não tendo eu um objetivo, como já disse, de ganho nem de perda de peso, varia bastante. Há hábitos que estão já enraizados, evito utilizar processados porque simplesmente não são, para mim, não são alimentos que me satisfaçam. Eu vou mostrar o dia de hoje, ok? O pequeno almoço de hoje foi bastante simples. Fiz uma torrada de pão de centeio, que na composição tem farinha de centeio, tem água, tem sal e tem fermento. Portanto, é um pão super simples. Aqui nesta zona onde eu vivo, consegue-se encontrar pão deste fabrico ainda tradicional, mas também nos supermercados já há versões destes pães dentro destas listas de ingredientes que eu tenho vindo a defender. Aqui há mesmo padarias que cozem ainda no forno a lenha, portanto, bastante tradicionais, que normalmente não têm tantos aditivos. Portanto, foi uma torrada deste tamanho, não muito grande, como podem ver. O que é que eu coloquei hoje?
Coloquei queijo creme, que está aqui, e coloquei um bocadinho de compota de morango. Esta compota de morango não tem qualquer adição de açúcar, ok? É o morango, no fundo, cozido com canela e limão. Portanto, acaba por ser a fruta cozinhada sem adição de açúcar. Pode-se fazer facilmente em casa. Atenção que tem que ser conservada sempre no frio, porque como não tem o açúcar, não se consegue conservar da mesma forma que outra compota qualquer. O queijo creme pode ser queijo fresco ou aqueles queijos cremes tipo Filadélfia, há de várias marcas. Eu falo aqui da marca porque é mais fácil de identificarem. Eu realmente gosto bastante de, numa torrada, utilizar o queijo e a compota por cima para dar ali um ar um bocadinho mais doce ao pequeno almoço. Eu não sou muito de doces e, portanto, o meu pequeno almoço varia bastante. Faço com muita frequência, e quem me segue nas redes sociais também já percebeu isso, faço com muita frequência panquecas com aveia, com ovo, com cacau, 100%, que dá ali também um ar engraçado, sem estar a adicionar açúcares. Faço também, sou completamente fã, principalmente no verão, faço uma salada de tomate e pepino, que é estranha ao pequeno almoço, mas eu adoro, com o ovo mexido. Acho que é fabuloso. Agora, nesta altura do ano, se calhar quando faço o ovo mexido, em vez de utilizar esta mistura de saladas, faço uma peça de fruta a acompanhar o ovo cozido, o ovo mexido, porque acaba por, no inverno, para mim, ser mais apetecível. Pronto, isto foi o pequeno almoço de hoje. Atenção que eu não sou aquele tipo de pessoa que vai comprar pão todos os dias e, portanto, não tenho pão normalmente todos os dias em casa, acabo aqui por ir variando entre estas opções que acabei de vos dizer. A meio da manhã, normalmente faço um lanche, porque normalmente acordo cedo e tomo um pequeno almoço cedo e até à hora do almoço, que nunca é antes da 1 da tarde, é preciso ali comer qualquer coisa. Agora que estou por casa, sinto menos fome, talvez por estar mais sedentária, não é? Não tenho aquele, além do exercício que faço, não tenho aquele dia-a-dia agitado como quando vou para o escritório e ando de um lado para o outro. Hoje, o meu meio da manhã foi uma banana. Quando estou no escritório, muitas vezes, além da peça de fruta, utilizo alguns frutos secos, alguns dias também utilizo um iogurte com frutos secos ou com alguma fruta partida. O lanche da tarde, já que estamos a falar de lanches e o Fábio juntou os lanches, eu também vou fazer isso. O lanche da tarde ainda não foi, vai ser depois do live, vai ser uma maçã. Não estou com muita fome. Normalmente como 1 ou 2 peças de fruta por dia. Não estou com muita fome. Ainda está aqui em digestão. O almoço de hoje, acho que é aí parecido com o almoço do Fábio. Foram bifes de frango grelhados com arroz branco. Eu também não sou muito de complicar a nível alimentar. Aliás, eu não tenho tempo, nem muita paciência para estar na cozinha muitas horas. E no dia-a-dia agitado que nós temos, tem de ser alguma coisa que seja fácil de preparar, que seja fácil de transportar. E se for preciso aquecer no escritório, por exemplo, ou tu no teu estúdio, não é, Fábio? Portanto, tem de ser coisas muito fáceis de preparar e de transportar e de utilizar depois de aquecidas, porque não temos sempre tempo de estar à volta da cozinha. Agora, como estou em casa a trabalhar, consigo aqui, pelo menos para o jantar, ter mais tempo de preparar as coisas e acabo por ter algumas refeições mais elaboradas. Mas normalmente é tudo muito simples, eu sou muito de grelhados, gosto também de assados no forno, põe-se a carne no tabuleiro ou o peixe, vai ao forno e fica lá a cozinhar sozinha, não precisamos de estar ali sempre de volta da cozinha. A acompanhar o arroz e o frango, fiz uma salada com tomate, beterraba e orégãos. O tempero sempre com azeite, vinagre e algumas ervas aromáticas. Hoje coloquei orégãos. A beterraba é crua. Eu não gosto de beterraba cozida nas saladas, que é o mais tradicional. É encontrar aquelas beterrabas até no supermercado que vêm embaladas a vácuo e que já vêm cozinhadas, que é só depois ralar ou partir e colocar nas saladas. Eu costumo comprar a beterraba no estado normal, fresca, às vezes até traz aquela rama, e depois ralo crua e misturo nas saladas. O jantar de hoje já está feito, tive de antecipar por causa do nosso live. Fiz bacalhau, Fábio. Que top! É um prato, é um sabor bem português, não é? Realmente o jantar cá em casa hoje vai ser bacalhau. Fiz lombos de bacalhau, coloquei azeite, cebola partida e depois coloquei uma colher de maionese caseira por cima do bacalhau e pedacinhos de presunto. Não sei se dá para perceber. Isto vai ao forno. Para o resto da família, quem tem família em casa, pode colocar umas batatas também no tabuleiro, cozinha-se rapidamente e lá está, é colocar no forno e ir embora. Eu
fiz aqui um bocado de couve-flor cozida, porque ao jantar a refeição é sempre um bocadinho mais leve, até normalmente como menos quantidade, acho que isto aqui vai me dar quase para 2 refeições, e depois coloquei aqui um bocadinho de beterraba para decorar. Se calhar até vou adicionar aqui um bocado de salada ainda ao jantar. Pronto. Olha, Fábio, este bacalhau fica delicioso. A maionese caseira não é difícil de fazer, se quiseres posso te ensinar a dar uma receita. E realmente o bacalhau vai assar com cebola e com azeite, fica bastante saboroso. O presunto por cima dá-lhe ali também, não precisa ser uma grande quantidade, um sabor interessante. E a maionese, em vez das natas, que acaba por ser feita com ovo, é uma forma super natural também de dar aqui sabor e graça ao bacalhau. E eu tenho que fazer isso. Não, mas tem que ser quando eu tiver tempo, porque eu durante a semana não tenho muito. Mas se calhar ali sexta ou sábado vai dar. Manda-me depois. Depois lá falamos para eu te dar a receita. Não, muito fixe, vai eu me lembrar. Não, isto são coisas que são muito fixe, porque eu jamais, não é, me ia lembrar, isto é aqui uma grande diferença entre mim e a Lídia, que é, eu percebo muito de treinos e ela percebe muito de alimentação. Então, a minha alimentação é simples, como vocês puderam ver. Eu jamais, na minha ideia, imaginaria que podia juntar presunto ao bacalhau. Nunca, na minha cabeça. Tipo, isso não faria sentido. Portanto, olha, espetáculo. Boa dica. Sim, senhor. Sim, eu muitas vezes, e as receitas dos blogs, grande parte delas são criadas por mim, não todas. Algumas vou buscar ideias, outras são algumas colegas que colaboram connosco, que vão também ajudando a enriquecer os nossos blogs, o do Fit 6 e do Fit Gym, mas a maioria das receitas são criadas por mim. E realmente, ainda que eu não tenha muito tempo para cozinhar e para testar, acho que tenho aqui, conheço bem os alimentos, os sabores, tenho um paladar um bocadinho apurado e realmente consigo muitas vezes fazer receitas de cabeça que depois cozinho e sei que vão sair na perfeição porque o sabor tem de ser obrigatoriamente bom. Sim. Pronto, então esta facilidade ajuda na profissão que tenho e esta receita foi uma dessas ideias, fui juntando ideias de pratos que provei em casas de outras pessoas, em visitas que às vezes faço a familiares e etc. E depois um dia pensei, bem, isto juntando estas coisinhas todas deve ficar uma delícia. E realmente funciona muito bem, é um prato saboroso. Eu já estou a ficar cheia de vontade de provar, mas vou ter de guardar para o jantar, porque agora é hora do lanche. Pronto, e realmente às vezes não é preciso nada muito elaborado, é preciso aqui brincar um bocadinho com a nossa imaginação e ir testando novas formas de confeccionar, porque, aliás, dentro daquilo que eu apresentei aqui hoje, é quase tudo possível, é tudo possível ser aplicado até no Fit Gym. No Fit 6 não, por causa aqui do arroz, retirar o arroz do almoço, mas tudo o resto que eu apresentei é possível ser utilizado nos programas de emagrecimento. Sim. Pronto, os meus dias não variam muito disto, claro que quando estou a trabalhar fora de casa o dia todo, muitas vezes faço coisas mais simples, utilizo muito também os enlatados como o atum, por exemplo, utilizo muito os ovos, utilizo muito os bifes grelhados, porque é chegar a casa e colocar a grelhar em 10 minutos está pronto o jantar, pronto, acabo por ter uma alimentação um bocadinho mais simples do que ao fim de semana, férias e este período agora que estou em teletrabalho. Mas como vocês viram, tanto a minha alimentação como a do Fábio tem como base os alimentos que utilizamos nos programas de emagrecimento, porque realmente é uma alimentação saudável, construída na base em que assentam também os nossos programas. Simplesmente adequamos consoante o nosso objetivo. O Fábio precisa de manter a massa magra que tem, precisa de manter peso e muitas vezes até, se baixar um bocadinho, tem como objetivo aumentar e recuperar novamente esse peso e a alimentação dele tem de ser ajustada a esse objetivo. O meu objetivo, na verdade, não é perda de peso, é manutenção apenas, e tem a ver também com o estado de saúde, e acabo aqui por tentar brincar um bocadinho com os alimentos menos processados, porque é esse sempre o meu foco, tanto aqui em casa como nos programas com os quais trabalhamos. Fábio, eu hoje não tenho mais nada para dizer. Adorei este live, adorei ver o teu dia. Não sofri muitas alterações desde que eu e tu conversámos. Continuas a ser um menino bem comportado. Estou a brincar, obviamente. Ele é realmente um exemplo de disciplina. É verdade. Gostei de ouvir a tua história e acho que as pessoas lá em casa também gostaram de saber um bocadinho mais sobre nós. Da minha parte, por hoje é tudo. Tens mais alguma coisa para dizer, Fábio? Não, na verdade não tenho. Por acaso também gostei muito. Acho que foi um live super diferente e acho que, na verdade, nós partilhamos aqui coisas que podem fazer e podem ajudar quem também está lá em casa. Essas receitas que tu disseste, pá, pronto, eu peço desculpa, malta, eu aí não tenho como, não é? Quanto a Lídia na parte da alimentação não dá, pronto. Portanto, para mim foi ótimo, porque eu já vou experimentar aí uma coisinha ou outra
pronto, que normalmente eu nunca pensaria e que se calhar agora posso começar a incluir. Principalmente essa receita, desculpem, principalmente essa receita do bacalhau, eu gosto muito. Ótimo. Então, na próxima semana vamos estar também por aqui, à mesma hora, sempre às 3 da tarde. Vai sair brevemente o agendamento de lives da próxima semana, mas posso já garantir que vão ter o Fábio em direto a treinar convosco na quarta-feira, como tem sido habitual, e eu estarei na quinta-feira na cozinha mais uma vez para vos trazer uma receita. Não vai ser esta do bacalhau, porque esta já deixei aqui as dicas hoje, mas tentarei fazer algo igualmente apetecível. Okay. Um bom fim de semana para todos. Fiquem em casa, por enquanto, são essas as recomendações que temos. Não se esqueçam de comer bem e de treinar também, consoante aquilo que o Fábio vos pede. Um beijinho enorme. Conto convosco na próxima semana. Tchau, malta. Portem-se bem até a terça.